O primeiro tempo do Corinthians, que o Felipe Luiz ficou perdido em relação à marcação que o Flamengo deveria fazer em cima do Corinthians, principalmente por conta dos 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, os 2 alas. Então, o Samuel Lino e o Vinha perdidos, se eles tinham que marcar o Mateuzinho ou se eles tinham que marcar por dentro. Do outro lado, acontecia a mesma coisa com o Emerson Royal, Léo Ortiz. Então, eles estavam ali em dúvida em quem eles tinham que marcar. Então, o Corinthians, o Breno Bidon, flutuando com muita tranquilidade pelo meio, fez o que fez o primeiro tempo todo. Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão toda hora conseguiu encontrar o Yuri Alberto correndo nas costas, tanto do Léo Pereira e do Léo Ortiz. E aí o Corinthians atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Só que aí, enfim, o Yuri Alberto bate o pênalti dessa forma que é patética. Acho que não tem outros adjetivos melhores, né? Mas enfim, é inacreditável a forma que o Yuri Alberto bate o pênalti, ainda mais num confronto como esse. E depois o Yuri Alberto empilha mais algumas oportunidades e não consegue marcar o gol. E aí o que faz a diferença para mim no segundo tempo é óbvio que o Felipe Luiz ele acerta um pouco mais, né, na questão da marcação primeiramente, mas depois o banco de reservas, né, William? Acho que faz toda a diferença. O banco de reservas, as substituições que o Flamengo fez e as substituições que depois o Corinthians foi fazer, o banco de reservas falou mais alto e aí a qualidade individual dos jogadores do Flamengo acabou sobressaindo para essa virada na Neoquímica. Eu acho que, né, Bertozzi, essa vitória de hoje, a classificação no meio de semana, Jailson, mas assim, acho que diz muito sobre o Flamengo. Mesmo nos momentos onde o time não vai bem, o time consegue arrancar classificações e vitórias, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O que diferencia os times campeões não é a capacidade de ganhar jogando bem, porque todo time campeão ganha os jogos que joga bem, né? Sim. Mas ganhar os jogos que não vai tão bem, que as coisas não começam bem, como aconteceu hoje. E foi o que o Flamengo fez. Poderia ter saído com um revés muito maior, como poderia ter saído eliminado na quinta-feira e não saiu, né? E conseguiu sair com a classificação. Hoje poderia ter saído sem pontuar e saiu com 3 pontos. Então isso mostra resiliência, isso mostra capacidade de superar dificuldades. Isso mostra a capacidade do seu treinador de corrigir erros do time dentro de campo e mostra, sobretudo, capacidade da direção de montar um elenco forte, porque, como diz o Luiz Araújo, força do elenco. Isso existe. Acho que nenhum outro time da América do Sul tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Nenhum. Nem o Palmeiras, que é hoje o principal rival do Flamengo em território nacional e continental, tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Isso fica provado a cada rodada, a cada fase de Libertadores. Isso ficou provado hoje mais uma vez aqui. Então, o Flamengo sai mais favorito ao título do que era no começo da rodada, porque saiu de uma situação em que no final do primeiro tempo parecia muito complicada. No começo do segundo tempo ficou ainda mais. E porque quando sai o gol do Corinthians, parecia muito mais que o Corinthians tinha condição de ampliar do que o Flamengo ter condição de empatar. Só que a partir do empate do Arrascaeta, o jogo vira uma chave de uma maneira absurda. E aí o Flamengo consegue se estabilizar no jogo e dali para frente o Flamengo entra no jogo de vez. E aí, e o ímpeto, né? E também, assim, o gol da virada é de uma esperteza, né? A maneira que o Plata bate o lateral rápido, que o Flamengo acredita. O Flamengo podia, numa rodada em que o Cruzeiro perde, em que o Palmeiras perde, era compreensível totalmente o Flamengo se contentar com um ponto. Sim. Mas não, né? O Flamengo foi atrás dos 3 e buscou os 3. O Flamengo sai do nada, que foi o primeiro tempo, para escalar uma vitória de virada importante, mais uma vez com um personagem importante, o Arrascaeta. Que ano que esse cara está fazendo? Ele está num nível altíssimo. Outro dia a gente conversou se é melhor, igual a 2019. Eu acho muito complicado falar nesse tipo de coisa, porque faz muito tempo, né? Mas, obviamente, como todos estamos mais velhos desde 2019, o De Arrascaeta, apesar de treinar todo dia, também está. E ele tem se mantido saudável. O Flamengo meio que aprendeu a cuidar dele para que ele esteja em campo nas tardes ou noites mais importantes. Porque imaginar que ele vai jogar todas é inviável. Aliás, ninguém joga todas, né? Sim. Por mais jovem que seja e melhor que seja o estado físico. Mas o De Arrascaeta, ao longo do seu período no Flamengo, esteve durante muito tempo, em várias temporadas, fora de combate por causa de lesões diversas.
uma aparentemente crônica que ele tem, mas que neste momento me parece em manutenção, digamos. Não o atrapalha. Ele continua sendo decisivo. Ele precisa estar em campo. Mas em alguns momentos ele esteve em campo, mas não brilhou. Atualmente ele brilha com uma frequência que é surpreendente mesmo, pela idade dele e por tudo que a gente conhece desse jogador. Agora, falando um pouco do Corinthians, o primeiro tempo mostrou, e não é a primeira vez que isso acontece, que o Corinthians é capaz de competir contra o alto nível sem os seus melhores jogadores. Porque durante muito tempo se disse, sem esses jogadores o time é muito pior, não tem condição de competir, não tem aquilo que é necessário tecnicamente para vencer até adversários médios. Isso não é verdade. Sim. O primeiro tempo mostrou que o Corinthians sabe marcar, o que é uma tarefa da qual não se depende do Memphis e do Garro, mas com a bola sabe ser perigoso. A quantidade de gols que foi oferecida ao Yuri Alberto no primeiro tempo do jogo de hoje, nossa, impressionante. Entre elas a penalidade, deveria ser suficiente para o Corinthians vencer o jogo. Ou se colocar em uma posição muito próxima da vitória. Não foi o que aconteceu, porque no segundo tempo, entre aspas, a verdade apareceu, porque o Flamengo não tem um banco de reservas. O Flamengo tem uma reserva técnica que fica no banco porque só podem jogar 10 jogadores de linha. É por isso. Senão esses jogadores seriam titulares. Sim. Como seriam titulares na enorme maioria dos outros clubes da Série A. Dá para formar outro time para competir com o próprio Flamengo. Entre eles, o Palmeiras e o Flamengo. E o Cruzeiro, que são os times que, entre aspas, brigam pelo troféu. Embora o Cruzeiro, eu sempre mantenha num degrau abaixo Vamos se enfrentar semana que vem. Do Palmeiras. Grande jogo. Mas, no momento em que o Felipe Luiz acerta a marcação, corrigindo o problema que o Jailson descreveu com precisão no comentário dele, o Flamengo toma conta do meio de campo e, consequentemente, toma conta do jogo. E aí, assim, o resultado de não vitória do Corinthians passa a ser muito óbvio. Muito evidente. A não ser que haja algo que o futebol também é capaz de oferecer. Gols circunstanciais, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas o normal seria o Flamengo empatar ou ganhar. E foi o que aconteceu numa jogada em que, espertamente, com velocidade, o Flamengo trocou passes. E já no final do jogo fez o gol da vitória. Mas, como eu te dizia antes da gente entrar no ar agora no segundo bloco, podemos falar sobre o pênalti do Yuri Alberto agora? Vamos chegar já. Vamos chegar já no pênalti. Já. Vou abrir aqui com o Elton para falar também do Flamengo. A gente vai chegar, a gente vai colocar a imagem. Claro. E a gente vai debater, porque é um assunto à parte. Sim. É um assunto à parte no jogo de hoje. Inclusive, mexeu com o resultado. Sim. Tudo bem que o Yuri Alberto foi lá e fez o gol dele. Ele se recuperou e essa é uma parte importante dessa história. Mas sem dúvida. Ele se pôs numa situação complicada. Você queria falar alguma coisa que eu vou passar para o Elton? Não, pode passar, a gente vai falar do pênalti depois. Vamos nessa sim. A gente estava na redação, né, Elton? E tô falando aqui de como o Flamengo saiu do zero e construiu a vitória dele, né? Num primeiro tempo muito ruim. É engraçado como o Flamengo passa essa sensação de que a qualquer momento vai acontecer o gol do Flamengo, que o Flamengo vai conseguir sair da enrascada, que o Flamengo vai conseguir melhorar sua condição no jogo, que o Flamengo tem... E isso fica muito claro, a gente falando das substituições, né? Então, durante o segundo tempo, o Corinthians faz 1-0, aí o jogo começa a ir mudando aos poucos, aí uma substituição aqui, outra ali, a coisa vai mudando de figura. Não é que o Flamengo fica avassalador de uma hora para outra, o Flamengo vai construindo com muita paciência, se reconstruindo no jogo com muita paciência. E a gente fala, o Flamengo vai fazer um gol, hein? O Flamengo vai fazer um gol do Flamengo. Tá mais perto, o Flamengo fazer o segundo gol. E nem era um massacre. Sim. Mas a forma como o Flamengo conduz, em alguns jogos o Flamengo parece uma naja, né? Sim. Tá ali, tá quietinho, parece que não vai fazer nada. Quando você vê, pegou e aí já era. É o que acontece mesmo, William. Boa noite para você, companheiros fãs de esportes. Eu acho que vários fatores estão adaptados às competições, a forma como os adversários jogam não a Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso ajuda demais o elenco entender como lidar com determinados jogos. O Flamengo, ele flerta com algumas situações dentro dos jogos, não necessariamente no mesmo padrão. O jogo contra o Estudiantes, o Flamengo poderia ter matado na ida, né? Vamos lembrar como o Flamengo começou o jogo. Parecia que ia matar a partida. Sim. Já nos 15, 20 primeiros minutos. E houve uma queda de rendimento, foi o contrário, né, do que aconteceu contra o Corinthians. O jogo da volta contra o Estudiantes também.
né? Um time que sentiu dificuldades para jogar contra um adversário que conseguiu pressionar o Flamengo muitas vezes no campo de defesa do Flamengo. Então, acho que eles começaram a lidar com essas nuances que as competições trazem, né? Um mata-mata que é bem diferente, um mata-mata de uma competição internacional, num campeonato de pontos corridos que você tem que gerenciar calendário, gerenciar pulmão, né? Sim. E isso é importante também. Mas esse jogo do Corinthians, ele traz algumas questões interessantes, porque a gente não pode dissociar do que o outro lado ofereceu. Sim. Porque o Corinthians partiu dessa ideia de 3 zagueiros, sendo que um deles o Ranieri fechando pelo lado esquerdo. E aí houve um duelo individual, né, do Carrascal com o Ranieri, que criou muitas dificuldades ali. Eu acho que esse embate aconteceu muitas vezes, principalmente no primeiro tempo. E eu acho que o Corinthians se salvou muito mais, não no sentido de que se defendeu bem, mas o Flamengo não encaixou o seu jogo que a gente viu encaixar no segundo tempo. Eu acho que vai muito mais, acho que flerta muito mais com a capacidade do Flamengo em decidir, que não aconteceu no primeiro tempo, do que necessariamente a capacidade do Corinthians em se defender, e acabou conseguindo no primeiro tempo se defender razoavelmente bem. E aí vem